Boa noite, estamos começando mais uma Mata Entrevista aqui pelo Instagram, @amatra19, a sua live mensal. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Rodrigo, doutora Juliana, já chegando aí. Daqui a pouco vamos enviar o convite para a doutora Juliana entrar aqui para conversar conosco. Antes de tudo, queríamos dizer que a doutora Juliana Modesto é vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, a ATAL, e olha, coordenadora do Sindicato dos Advogados do Estado de Alagoas, SINDAV, AL, e membro da Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM, e ainda mais, olha que interessante, participa da Associação das Mulheres Advogadas de Alagoas, a famosa AMADA. Doutora Juliana Modesto, ainda de Modesto não tem nada, viu? Porque tem cheio, o currículo dela é longo, ainda é especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito do Estado. É bom deixar claro que nós estamos trazendo sempre, minha gente, sempre, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos e a todas que estão entrando aí, é um prazer, uma alegria para estarmos com vocês aqui. Nós olhamos, inclusive, quando estava indo para iniciar a live, já estamos com quase 250 seguidores online e queremos que quem puder participar, participe conosco, traga perguntas e tudo mais, ok? Vamos então passar aqui também, vamos chamar, né, obviamente, enviar o convite para a doutora Juliana Modesto entrar aqui e participar conosco, nos dar a alegria de a área jurídica e também com outros atributos que a gente vai conversar daqui a pouco, ok? Nós estamos entrando agora. Aí, boa noite, doutora Juliana. Boa noite, doutor Alonso, boa noite a todos que já estão aí nos acompanhando. Um pouquinho a cabeça para ficar, baixa mais aí, um pouquinho mais. Isso, o cabelo, esse cabelo não pode ficar fora, baixa mais. Isso, entendeu? E olha, um penteado desse não pode ficar fora. Olha aqui, ó, não, mas olha aqui, ó, tá vendo? Eu faço questão disso porque as pessoas podem visualizar melhor. Ajuste com calma, sem pressa, sem correria. O mais importante é estarmos juntos aqui na Matra 19 Entrevista, sua live mensal. E olha só, nós temos combinado, enquanto a doutora Juliana está ajustando, nós temos combinado falar com você que está nos assistindo agora, que vai assistir também, inclusive, pelo YouTube, a Matra 19 TV. Esse nosso vídeo vai ficar, inclusive, gravado. Nós vamos mandar em várias redes e mídias sociais, várias plataformas para participar. Na noite de hoje nós vamos conversar, e é bom destacar que o assunto é um assunto bastante relevante. Nós vamos falar de maternidade, carreira e prerrogativas. Olha, imagine só, a gente costuma falar de um bocado de coisas só jurídicas. Não, peraí, maternidade está em primeiro plano, até porque as mulheres têm uma chamada jornada tripla, às vezes até quádrupla, né? Então nós vamos aqui estar tratando também desse tema com a doutora Juliana Modesto. Tenha boa noite, agora já que ajustou tudo. Deus sua boa noite, daqui a pouco nós vamos conversar mais. Tá me ouvindo, né? Tudo certinho? Já estou vendo. Está com a palavra para o nosso boa noite. Boa noite, doutor Alonso, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo e nos prestigiando. E é um prazer para mim estar participando desse projeto. Tá com algum... Não, tá ótimo. É daqui ou não? Tá bom o som? O quê? Tá tranquilo. O som tá bom? Tô ouvindo tranquilo. O meu tá bom, tá ouvindo tranquilíssimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo chiar um pouquinho, não sei se é aqui ou se é aí. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui, ajustar aqui. Que às vezes... E agora, melhorou? Ah. Faz parte, viu? Faz parte. Internet nesse horário. Nesse horário, que é um horário muito concorrido. Nós estamos observando que as lives entre 19 e 21 horas, às vezes até 21h30, existe uma concorrência geral no planeta. Quando a gente fala de internet, a gente fala de planeta. Não é só aqui, é verdade. Né? Geralmente é um horáriozinho que a gente consegue chegar em casa, né? Que a gente consegue esfriar um pouco, então muita gente termina fazendo, e é um horário que às vezes dá para a pessoa entrar. Eu mesmo tô indo para cá, ainda bem que foi essa hora, porque eu parei na frente da escola da minha filha para pegar ela, e aí a bateria do carro pifou.
as coisas do dia a Ainda dia, bem que né? foi Então, bater do carro, né, doutora? Do carro, né? Do carro, não da do advogada, carro. né? Não da mãe. Aí a gente não tem muito direito de pifar, não. Aí a gente tem que se virar. É, Doutor a Alonso, então, verdade. Olha só. estamos aí na Semana Santa, uma semana linda, né, que fala, passar aqui a mensagem, fala muito sobre Deus e o renascimento da fé. Eu sei que o senhor é uma pessoa cristã de muita fé e que sempre E tenta aqui, repassar e levar isso nas nossas ore. audiências, no nosso convívio. Isso. E, Que e bom, doutora. Eu eu gostei acredito de que é saber que você está essencial, falando disso. Muito bom. Não, é essencial continue. para a Eu só nossa quero deixar que eu vida. fiquei muito feliz. Para a nossa vida, a gente levar essa missão que, que os ensinamentos cristãos nos deram, né? Eu tenho esse ensinamento, e aí eu falo muito sobre propósito. Eu acredito que o meu propósito e o propósito de Vossa Excelência, que olha, já vou chamar de Vossa Excelência, colega, mas é o costume, viu? De vez em quando vai sair um Vossa Excelência. Também vou É, lhe chamar, olha, doutora, também vou lhe chamar de excelência e me permita dizer, porque Deus não faz nada mais ou menos. Tudo que Deus faz é excelente. Então nós somos excelência. isso, é verdade. Então, assim, tudo o que nós fazemos, assim, quando a gente faz com amor e com propósito, a gente consegue alcançar e se satisfazer e satisfazer o próximo. E eu sempre falo, quando eu converso tenho a oportunidade de conversar com amigas, com a advocacia, de uma forma geral, que o meu propósito é servir. Seja servir a advocacia, seja fazer o bem, fazer o melhor a todas as pessoas que estão ao meu redor. E para mim, essa atuação institucional, participar de várias associações, já fui membro da OAB, conselheira da OAB, para mim é um propósito que é ajudar a minha classe a estar sempre fortalecida e, com isso, também levar a justiça social para os jurisdicionados. E aqui a gente está para falar sobre um pouco de carreira, maternidade e um pouco também sobre prerrogativas, que sempre foi um dos pilares, das minhas paixões desde que eu ingressei nos quadros da advocacia. Então, doutor, antes de continuar, vamos, olha, a gente vai falar, começando a maternidade, vamos fazer na seguinte sequência: maternidade, carreira e prerrogativas, ou prerrogativa e carreira, mas começando pela maternidade. Só que antes de falar de maternidade, eu queria dizer assim, sem precisar, fica à vontade, não precisa falar tudo, mas como é esse seu contato de assim, porque eu senti tanta fé na sua fala, eu senti firmeza na sua fala. Como é esse primeiro contato com Deus, com Jesus? Como é que se deu? Diga aí. A minha avó sempre foi muito católica praticante. E ela reunia sempre a família, ela recebia a Nossa Senhora de Schoenstatt, eu não sei não falar o nome, então ela recebia Não é a fácil não. imagem na casa dela. Me peça por repetir que não é fácil não. E ela acostumou aos filhos, né, e aos netos a estarem sempre indo e participando da missa. E a gente sempre se reunia, a família toda, na Semana Santa. Então eu tive uma educação cristã católica praticante. E isso eu trago comigo até hoje e tento repassar para as minhas filhas. E Na também tive uma verdade, incursão aí na evangélica. Eu passei metade da minha adolescência praticamente na olha igreja aí. presbiteriana. Então eu tive mais de uma experiência relacionada à religião. Olha que coisa boa, veja bem, começando na sua ancestralidade, né? Porque a gente sabe, quem estuda um pouco, e eu acredito que, agora eu vou chamar, viu? Eu acredito que Vossa Excelência também deve ter já ido fazer suas leituras, não aprofundar, que ninguém é obrigado a aprofundar, mas sua leitura sobre digamos assim, a sistêmica, né? A constelação sistêmica, que mostra a importância dos nossos ancestrais em todo esse sistema que é a nossa vida, não é? E aí veja que influência positiva que ele trouxe até hoje, porque hoje, logicamente, em que pese parecer um adolescente, não é mais adolescente. Então, passou essa fase e continuou com a fé cristã, porque é muito importante isso.
Olha só, algumas pessoas pensam que saber da existência de Deus quando usa a palavra acreditar, viu? Acreditar, eu acredito e desacredito. Na verdade, eu saber da existência de Deus é algo que vai além da religião. Tanto é que Albert Einstein, o grande gênio da humanidade, costumava, no primeiro momento, ele estava sempre, digamos assim, questionando. Quando ele aprofundou no conhecimento científico, ele teve a certeza da existência de Deus. Inclusive tem um vídeo no nosso canal no YouTube falando, tem quase 20 mil visualizações, falando só sobre os cientistas que acreditam em Deus. Eu estou só dando um sustentáculo e base para o que a sua fala, para que as pessoas não pensem que a gente está falando aqui só de religião não, tá? A gente está falando aqui da inteligência nossa que alcança que existe algo maior do que nós. Por isso que você chegou e disse que veio para servir. Servir é o ser divino via à tona. Tanto é que Recife perdeu pra gente, né? A doutora Juliana veio de lá pra cá, pra Maceió. Como é que foi isso? O pessoal chegou, doutora Juliana, venha pra Maceió. Como é que aconteceu? Foi o início da minha carreira, doutor Alonso. Eu estagiava, eu comecei estagiando no quinto período da faculdade. Eu sou egressa da Universidade Católica de Pernambuco e comecei a estagiar. Fiz parte do movimento estudantil. Nas bancas da Católica, então fiz parte do DA e do DCE. E nesse caminho, obviamente, vem a parte do estudo também, né? Não é só movimento, não é só política. E eu comecei estagiando um período, estudava de manhã, estagiava à tarde, e depois foi desenvolvendo, o escritório foi gostando do meu trabalho, e ele me convidou para ficar horário integral. Então eu transferi meu curso para a noite, e fiquei trabalhando integral lá no escritório. E quando eu me formei, naquela mesma época, minha mãe tinha vindo morar aqui em Maceió há cerca de mais ou menos um ano na época. E eu comecei a vir para Maceió de forma frequente a trabalho. Como eu tinha onde ficar, eles começaram a me mandar para resolver bronquinhas aqui, ainda estagiária. E aí eu comecei a vir de forma frequente. Quando eu me formei, eles me fizeram a proposta de eu ser a advogada correspondente deles aqui em Maceió, Alagoas, na verdade. Então eu tive a minha formação inicial nesse escritório que atendia o estado inteiro e que trabalhava muito especificamente com direito securitário. Ele atendia a empresa Sul América na época. E eu passei por todos os ramos da Sul América, saúde, seguro, capitalização, porque lá a gente fazia rodízio e também fazia formação, os estudos para poder, obviamente, estar atendendo ao cliente. E eu vim para cá e logo quando eu cheguei aqui eu era meio que conhecida como advogada da Sul América. Rodei o estado todinho, encarei esse desafio e agora eu cheguei aqui, eu não tinha nem OAB ainda. Eu estava fazendo a prova, aí eu falei assim, mas e se eu não passar? Não, mas você vai passar. Eu falei, mas eu posso também não passar. Não, mas você vai passar. E olha aquele peso, né? Eles já jogaram a pasta de Alagoas nas minhas costas, sem eu sequer ter uma AB, vim embora, encarei e passei de primeira. Eu não tinha a opção de não passar, né? Na verdade, que seria para mim um retrocesso. Eu passava. E graças a Deus eu consegui passar na prova. Eu lembro que eu fiz a primeira prova da OAB unificada, que antigamente era por estados. E aí ela mudou o sistema e ela fez a unificação do exame da ordem. E eu fiz aquela primeira prova. E graças a Deus passei. E por uma curiosidade, eu nunca tive a OAB Pernambuco. Fiz as provas lá, mas como eu estava morando aqui, eu já tirei a OAB Alagoas. Então, minha primeira OAB foi direto na OAB Alagoas. E olha aí, caramba, que bênção pra gente, já começou por aqui. E estou aqui desde agosto de 2006. Agora, doutora, e essa ligação dessa sua carreira, que já era securitária, como é que se ligou para o direito do trabalho? Como é que fez esse link? Porque começou nessa parte da Sul América, e aí? Isso. Diga aí. E lá no escritório eu nunca fiz trabalhista. Eu só era a área do cível e consumo e contratos. E aí, mas eu vim para cá. E, inclusive, assim, a minha prova da OAB eu fiz direito de trabalho. Porque eu não sei. Mas alguma coisa já me chamava para o direito de trabalho. Eu só paguei uma cadeira
de trabalho, porque eu escolhi como eletiva, na época ela não era obrigatória, e eu escolhi como cadeira eletiva fazer direito de trabalho. E resolvi que a minha prova da OAB ia ser direito de trabalho, porque eu gostei, sempre fui muito ligada aos direitos sociais. Então, para mim, era uma forma de defesa do trabalhador. Agora, sim, acho que 10 anos da minha advocacia, ou até mais, eu fui do lado CPF, CNPJ, né? Inclusive, participei de um curso que a gente fez agora, há 15 dias atrás, sobre o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, e a gente teve a honra, né, de o doutor Jaziel Ivo estar lá presente, e ele fez: doutora, a senhora agora é advogada de reclamante. Eu fico muito feliz ouvindo isso, porque eu só lembro da senhora defendendo empresa. E aí, eu vim para cá e como eu estava aqui, começava a aparecer as audiências trabalhistas da Sul-América, eu tive que aprender. Então, as minhas primeiras audiências eu fiz pela Sul-América, defendendo a Sul-América. Na época, eu lembro que a Sul-América fechou a sede que tinha aqui. E eu fiz todas as audiências, os acordos, tudo, e tive que aprender na prática. E daí eu comecei a fazer. E aí como a gente trabalhava com esse escritório, que era muito forte, do lado empresarial, eu fui fazendo outras empresas. Então, a gente pegou... eu fiz a Vivo, passei muito tempo sendo advogada da Vivo, no lado trabalhista. E teve uma época que eu fazia praticamente todas as empresas de transportadoras do Brasil. O que tinha de ação aqui, eu fazia de transportadora. Então, eu meio que fiquei especialista também. E naquela época, não sei se você lembra quando implementou a lei, controle de ponto. Direito do trabalho, olha só. Eram várias empresas, acho que eu peguei mais de 5 ou 6 transportadoras que eles trabalham muito na estrada. E eles são contratados no Brasil inteiro, né? Então, nunca tinha um lugar certo para eles demandar. Eles demandavam onde moravam. E aí, naquela época ainda, né, exceção de competência. E aí eu fui cada dia mais aprendendo. Apanhei muito no começo, principalmente dos advogados experientes. Boa noite, rapidinho, boa noite a todos e a todas que estão entrando. E em especial também ao sindicato, né, dos advogados de Alagoas, que acabou de entrar também, né? Boa noite a todos e a todas. Mas especialmente também entrou mais um representante da instituição que a senhora também pertence. Pode continuar, era só para registrar. Verdade. Aqui registrando também a presença da Anne, né, presidente da Amada, que está aqui nos prestigiando. Eu estou vendo aqui, reverendo Jaime. Pastor Jaime, olha aí, fez o meu casamento. Olha que maravilha. Tá vendo? Tem muita gente, doutor, porque vai passando os nomes assim, não dá pra gente ver. Mas muita gente, eu não vou acenando um por um. Sejam todos bem-vindos, é muito importante. Inclusive para a gente saber que a vida, essa luta, quando a gente chama a doutora Juliana de guerreira, mas é porque tem toda uma luta, né, um esforço para chegar onde chegou, né, e ainda está onde está de lugar caminho, né, porque a nossa meta sempre é crescer e ampliar. Não necessariamente no sentido de projeção, mas de atuação na coletividade. Tanto é que a senhora trabalhou, como falou aí, nessas empresas todas, né, mas também não deixou de cuidar do lado institucional. Como é que foi essa vinculação, essa ingressar? Porque uma coisa está cuidando de seguradora, a segunda transportadora, aí tudo bem, beleza. E agora, para entrar na área, porque tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. Isso, sério. Então, assim, o começo da advocacia, ela não é fácil para ninguém. E eu ia até fazer aqui um adendo, doutor Alonso, porque a gente estava falando ali do começo, né? E eu disse que eu apanhei muito. E é importante que hoje eu entendo e a gente olha para o nosso passado e a gente vê as dificuldades que a gente passou e o que enfrentou e que a gente não sabia identificar. E eu confesso que eu hoje identifico que eu passei algumas violações até de colegas que olhavam para mim, aquela menina inexperiente, e tentavam sempre se sobrepor, né, à minha pessoa, então desrespeitavam a minha atuação porque eu era nova. E a gente vê, hoje em dia, a gente tem até um termo para esse tipo de conduta que a gente tem até pesquisa, doutor Alonso,
onde mostra que as advogadas elas sofrem assédio processual e assédio durante o seu exercício profissional, na sua grande maioria, dos próprios colegas de profissão. E que isso é muito sintomático ainda, porque mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir em respeito a todas as pessoas que fazem parte do sistema de justiça. E não é porque você é novo que você vai medir o seu conhecimento pela sua juventude, mas sim pela sua atuação profissional, pela dedicação que você tem em estar defendendo, estudar o direito do trabalho. Pela participação, e se você não sabe, você está ali para aprender no dia a dia, porque ninguém nasce sabendo. Você só vai conquistar a excelência através da prática, né? Reiterada, refazendo e fazendo novamente peças, audiências e pegando o manejo. E a gente vê ainda isso acontecer de forma recorrente. E que a gente visa aí, justamente com o trabalho, tanto da ATAL quanto da Amada, tá? Coibindo, inibindo esse tipo de conduta. E olha, doutora, aproveita agora, dê uma respirada agora para eu ler algumas coisas aqui, porque tem vários comentários aqui, tá? Vou ler alguns, né? Olha aí, a doutora sempre prestigiando, falando, Beta Curso também entrou, seja muito bem-vindo, Beta Curso, nosso querido professor George, né? A turma toda está entrando aí, participando, tem vários advogados, várias advogadas, e tem aqui a doutora Juliana, aí vem os elogios, né? Lógico, merecidos, né? Doutora Juliana, maravilhosa, orgulho da nossa amada, parabéns. O pessoal, agora se eu for ler tudo aqui, para passar a noite e o dia eu lendo aqui os comentários, mas pelo menos, de vez em quando a gente lê. Não, de vez em quando a gente lê alguns, né? Que é para poder também, que eu gosto de prestigiar as pessoas que estão chegando e estão opinando, e a doutora sabe a importância nas mídias sociais também dessa interação. A gente precisa, por exemplo, eu e a doutora Juliana aqui, mas tem todo um conteúdo, todo um universo de pessoas participando aqui diretamente no Instagram da Amata, no @Amata19, no Amata Entrevista, Amata19 Entrevista, mas também tem gente participando lá no YouTube, ou seja, tem outras pessoas em outras mídias sociais e que vão reproduzir. Então a gente precisa realmente, efetivamente... a live fica gravada, né, doutor Alonso? Vai ficar gravada, a gente vai poder reproduzir esse conteúdo. Vamos e é muito importante aproveitar para parabenizar esse projeto, um projeto bonito, que busca tanto essa integração de magistratura, advocacia, quanto está levando informação para toda a população. É excelente. Exatamente, doutor. E outra coisa, olha só, para quem não está sabendo, nós estamos nessa proposta, começamos em janeiro, primeiro entrevistado o doutor Josiel Ivo, depois a doutora Natália. A gente inclusive, a nossa proposta é sempre assim, um advogado, o juiz, bom, um homem ou uma mulher, como regra, né? Não precisa necessariamente ser nessa ordem. Mas aí quando encontramos com a doutora Juliana, mais uma vez atuante, participando da defesa, da competência da justiça do trabalho, então nós nos sentimos impelidos, principalmente no dia 8 de março, que a gente não pode esquecer que é um dia maravilhoso. O encontro foi no dia 28 de fevereiro, foi aquele grande movimento nacional em defesa da justiça do trabalho, pela OAB, capitaneado pela OAB, mas também que já vem ao encontro de um trabalho que a ANAMATRA, a Associação Nacional de Magistrados, e a AMATRA vem desenvolvendo. Vem fazendo desde o ano passado, né? Isso, já tivemos junto. Então, encontramos lá, então surgiu a ideia, e eu fiz o convite, e a doutora Juliana aceitou, e aí o doutor Walter, que é o vice-presidente nacional da ANAMATRA, e quando eu disse, não, doutor Walter, vamos colocar a sua agenda para o próximo mês, se for por essa causa nobre, eu abro mão, eu faço questão de que primeiro venha as mulheres. O doutor Walter é uma pessoa fantástica, né? Mas voltando aqui, doutora Juliana, então veja bem, a grande dificuldade, eu acredito que talvez seja hoje em dia, seja justamente esse respeito, né? As mulheres em geral, e em especial as advogadas. E eu fico realmente até um pouco surpreso de saber que os próprios colegas, às vezes, não são todos, claro, a gente está falando de uma exceção. O grande maioria dos advogados são advogados que respeitam, que valorizam, que sabem da importância do advogado, da advogada, da pessoa humana que cada um representa, né? Mas aí que bom que vocês, inclusive da Amada, né? A Amada também é a associação das advogadas também estão atuando nesse sentido, né? Mas antes de investir por esse lado aí da questão das prerrogativas, eu queria saber como é que a senhora consegue conciliar, porque o Alexandre falou
que parou e o carro, a bateria deu problema, e foi buscar a filha, e estava trabalhando. Como é que faz para conciliar, então, essa maternidade, que é algo essencial na coletividade, para a humanidade, inclusive, para a humanidade? Como é que faz para Isso. conciliar com o seu trabalho? Como é que a senhora consegue administrar digamos, duas atividades essenciais na sua vida e da coletividade? A maternidade e o trabalho. Doutor Alonso, não é fácil. A gente diz que a gente vai fazendo, vai encaixando, mas o mais importante é você não desistir. É você sempre buscar. E é algo que me faz feliz. Eu acho que isso é relevante. A gente precisa muito colocar isso também, que nenhuma mulher é obrigada a fazer nada por imposição. A gente precisa fazer porque ama e porque entende e se coloca naquele lugar. E cada dia mais as mulheres estão percebendo que querem ocupar esses espaços. E a partir desse momento a gente sabe que vai ter que fazer algumas concessões. Mas para que a gente faça isso também, a gente tem que ter uma mudança na visão da sociedade e dos homens, de que eles não precisam, eles não são mais uma ajuda. Eles têm que fazer a parte deles, efetivamente. Né? Porque só a mulher cuida dos filhos, se os filhos são dos dois. Então, para que eu consiga e para que eu busque me realizar fazendo as minhas atividades institucionais, eu preciso que o meu marido faça parte dele. E aí vem tanto a participação dele, quanto a minha conversa com ele, demonstrando o quanto isso é importante para mim. E que se ele quer me ver feliz, ele precisa respeitar essa minha opção. Então, muitas vezes, eu preciso deixar de estar com elas para poder estar na atividade institucional. E não foi fácil. No começo, logo quando eu tive a minha primeira filha, inclusive, fez 10 anos agora essa semana, e minha filha olhava, ela não sabia nem onde era meu escritório, mas ela passava na frente da Bela, fazia o trabalho da mamãe, porque ela me via mais na OAB do que dentro do meu próprio escritório, porque é uma dedicação, doutor Alonso, muito grande. E realmente não é fácil conciliar, muitas vezes, porque assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, todas as vezes que a gente se afasta dos filhos, ou que não está 100% dedicado, presente, a gente está se culpando. É recorrente, mas eu digo ao senhor que o que mais me deixa feliz é saber que eu estou lutando sempre para um mundo melhor, que ela venha a viver e que as futuras gerações venham a viver. Então, tudo que eu faço é principalmente por elas duas, né? Que hoje eu tenho 2 filhas. Então, é por elas que a gente busca e que luta por um mundo melhor. Então, e que eu tenho certeza, elas têm orgulho de mim. Não é a doutora Márcia, inclusive, doutora Márcia, a senhora está concordando, né, com a sua opinião. Está dizendo aqui verdade, doutora Juliana. Veja bem, o que eu diria também, olha só, suas filhas terão, a doutora Carolina Guerreiro está dizendo, suas filhas te terão como exemplo. Exatamente, doutora. Esse exemplo de autorrespeito, em primeiro lugar, autorrespeito, precisa se respeitar. Para que as pessoas respeitem você, precisa se respeitar. O autorrespeito, a luta por uma sociedade, como é o caso que a senhora faz, com toda essa participação institucional e associativa, por uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais respeitadora. E outra coisa, respeitando o que prevê a Constituição Federal, direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. Então, a participação do marido nesse caso aí, é como colocou muito bem, não é ajuda não, é parceria mesmo. Eu, inclusive, costumo brincar, quando a gente teve aqui em casa um casalzinho de gêmeos, eu e minha esposa Márcia, né, eu também mandando um beijo para minha esposa, a gente dizia sempre assim, nós estamos grávidos, entendeu? Porque a gravidez, em que pese digamos assim, a hospedagem, sendo útero sagrado materno, a hospedagem, mas ela a produção dessa vida, permitida por Deus, né, através dessa interação homem-mulher, na verdade, ela é, digamos assim, uma proposta dos dois. Agora, claro, quem teve a bênção da maternidade, e aí eu digo bênção porque para mim é bênção mesmo, são as mulheres. Por outro lado, como a senhora colocou muito bem, nós homens precisamos fazer o nosso papel. Não é, vou ajudar, não, vou fazer o meu papel. Agora, se eu cumprir o meu papel ajudar, é ótimo. Eu acredito que é por aí. Eu acho que a senhora, eu sigo o seu raciocínio, eu assino embaixo, a senhora diz onde é que é aqui, vou pegar até a caneta
para assinar embaixo. Doutora Juliana, onde é? Diga aí que eu vou assinar embaixo, porque eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Mas E continuando, essa olha só. visão, doutor Então, o que Alonso, significa a dizer. gente precisa. Não, Pode pode falar. continuar, vá. Não, o que eu ia Não, eu quis dizer dizer é o que seguinte. justamente tá dando um É porque delayzinho, a internet né? corta, né? Tá bom, pode continuar. O que eu ia falar é que justamente essa visão humana da maternidade, e principalmente sabendo que a criança nos primeiros meses depende exclusivamente da mãe, principalmente porque é recomendado o aleitamento materno, é que é muito importante ações como a que o senhor sempre teve, por exemplo, comigo mesma. Às vezes eu chegava para fazer audiência, eu não precisava nem pedir preferência. O senhor olhava e fazia, a doutora Juliana chegou ou com barrigão, ou logo após eu ter tido bebê, que o senhor sabia que eu estava amamentando. Eu não precisava nem pedir. Por quê? Porque é uma condição normal da mulher. Ela precisa disso. E eu, doutor Alonso, recebi inúmeras pessoas, mulheres, amigas, que relataram muita dificuldade em ter o respeito dentro da sala de audiência, respeitar a prioridade. E eu vou passar para um fato que talvez não tenha conhecimento, e é normal não ter conhecimento, porque não é algo específico da magistratura. Mas a mulher advogada é a única do sistema de justiça, e aí eu falo de promotoras, eu falo de servidoras, magistradas, que não têm o direito à licença maternidade. E eu digo não tem o direito à licença maternidade porque a nossa lei ela só nos dá a suspensão de prazo por 30 dias se nós formos a única patrona nos autos. E para exercer esse direito, eu estou lá com o menino no colo, toda cortada, muitas vezes de uma cesárea, e eu preciso peticionar nos autos, informando e demonstrando que eu informei ao meu cliente que vou pedir a suspensão dos prazos. Ora, como eu vou fazer isso? Enquanto todo o resto do sistema de justiça tem 6 meses de licença maternidade. E nem é em dias úteis, doutor Alonso. São 30 dias corridos, quando todos os prazos já são em dias úteis. E aí eu tive uma amiga, uma Deixa eu falar colega que agora. Uma precisou. pausa. Uma pausa. Olha, essa sua fala é tão importante que eu queria lhe propor algo. Só vai narrar daqui a pouco o caso da sua amiga. É uma fala muito importante. Eu confesso a minha ignorância em relação a esse assunto. Eu não sabia que era tão cruel assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos nós dois, hoje é só, daqui a pouco, porque como eu falei, meia hora, mas já está passando, não tem problema não. Eu queria fazer o seguinte, eu queria lhe propor, eu atualmente estou como presidente da Associação do Magistrado do Trabalho, aqui de Alagoas tem essa alegria. Você está também em várias associações. Eu queria lhe propor, só para registrar mesmo, para ficar guardado, porque depois você lendo lá, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir em prol de um projeto de lei que modifique essa realidade, porque eu particularmente tenho meus contatos, em Brasília, não estou aqui querendo me vangloriar, mas tenho meus contatos, que a gente pode entrar em contato, tem que ser uma lei federal, com certeza você também tem. Vamos nos unir para que a gente traga um projeto de lei. Eu tenho, inclusive, tem amigo lá em Brasília, que diz assim, olha, quando tiver algum projeto de relevância nacional, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa. Não vou dizer o nome para ninguém dizer que eu estou fazendo propaganda, mas é um amigo que hoje está lá num cargo federal, como parlamentar. Então, o que é que a gente podia fazer? Uma sugestão, porque é um assunto tão relevante, por isso que eu interrompi, peço permissão de ter interrompido. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, porque a gente não está fazendo live só para fazer, a gente está fazendo uma live com uma proposta mais profunda. Então, como isso é um assunto tão importante para a coletividade, porque se é para a mulher, é para a coletividade, vamos então depois, e eu proponho até amanhã, pode ser amanhã mesmo, se eu tiver tempo, passa lá na mata de manhã, ou eu não digo que vou passar por lá, lhe digo porque normalmente de manhã o meu horário é muito corrido por causa da questão das crianças. Então, se for possível, doutora Juliana, passar lá, tudo bem. Se não, de tarde, diga onde eu vou. Entendeu? De manhã eu vou lá, de tarde. Para quê? Se for possível amanhã, se não outro dia. Mas eu queria que esse assunto não passasse à toa. Que a gente pudesse, nós dois, fazermos, junto, logicamente, com todo o grupo que está aqui, com todo mundo que está participando, com as advogadas, com os advogados, a gente criar um projeto de lei. Um projeto de lei. Se já existir, melhor. Se não, criar um projeto de lei para ampliar
tá? Esse prazo, porque se a maternidade é no mínimo, o pessoal fala 120, não, no mínimo é 6 meses. A mulher tem que amamentar até 6 meses. Então, temos que fazer, ver como é que vai, fazer um estudo, pesquisa, vai em que estado está, quem é que está alcançando, pega a semelhança com de juiz, de promotor, para criar um projeto de lei para as advogadas, mulheres, advogadas, e assim, ó, agora estamos no mesmo patamar. Vamos ser mãe E na sem verdade, preocupação. tem que ser, tem que ser uma opção da mulher. Queria deixar passar. Pode falar. Tem que ser, eu sempre digo que tem que ser uma opção nossa. Onde é que a gente esbarra? Esbarra, geralmente, na agilização do processo. Não, porque vai atrapalhar o andamento do processo, a duração razoável. Só que, muitas vezes, o processo passa 1 ano aí parado por nada, porque simplesmente não consegue dar vazão ao fluxo. Hoje em dia, fica parado um a ano, mulher brasileira... Fica parado uma perícia. Olha, repete perícia, prorrogação de prazo. Isso. A mulher brasileira hoje em dia tem uma média de 2 filhos na sua vida. É uma média hoje em dia. Então significa que talvez ela peça a suspensão dos prazos 2 vezes na vida dela para cuidar dos seus filhos. E para dar a ele o acolhimento, o carinho, o calor da mãe, aquela segurança necessária. E aí é uma opção da advogada. Ah, mas aí o cliente pode não querer contratar. É uma opção minha me expor a isso. Não tem que vir a lei e dizer, não, você não vai fazer por... Não, é uma opção minha, vai ser uma opção da mulher advogada passar por isso. E outra coisa, de quem está contratando ela. Porque esse caso que eu ia falar, foi justamente isso. Ela foi contratada grávida. Ela já estava grávida quando foi contratada. Então, quem a contratou já sabia que em uma hora ou outra ela ia ter o bebê. Mas ele contratou porque confiava nela, confiava no trabalho dela, na expertise dela, e que ele não se importava se o processo fosse durar mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses, diante da necessidade dela de se afastar. E ela, o bebê dela teve um problema com 33 dias. 33 dias. Olha, não tem uma chave que a gente liga e de repente está tudo bem. E ela pediu a remarcação da audiência, que era uma oitiva. E a promotora de justiça negou o adiamento da audiência. O bebê dela doente de atestado. E aí eu pergunto, o que é que você faz? 33 dias, doutor Augusto. O que é que você faz com um bebê doente? O processo estava na Procuradoria, no Ministério Público, ou estava na Justiça? Estava no Porque Ministério quem tem que autorizar o juiz, ninguém deixou. Não, mas era uma oitiva no Ministério Público. Ah, Então, assim, e ela não remarcou. Ela não remarcou, deu prosseguimento, como ela não compareceu com os clientes, que ela disse que não tinha condição de ir, ela fez o encaminhamento do processo penal. Porque a audiência era para uma tentativa de acordo. Então, os clientes dela foram prejudicados. E olha o recado que você passa para a sociedade. É que a maternidade atrapalha. Isso não pode. É como se eu disse, ninguém nasce de parideira. Já ouvi o senhor falar isso algumas vezes. Não, de parideira ninguém nasce. Ninguém nasce de chocadeira. O senhor já falou algumas vezes. Chocadeira. Foi. Ninguém nasce de chocadeira, então... Me permite uma coisa, olha só. Eu, particularmente, acho esse caso, sinceramente, um absurdo, tá? Eu soubesse um negócio desse na época, eu soubesse um negócio desse, eu queria produzir uma live, queria botar uma matéria, porque isso não existe. Principalmente mulher, que deveria ter uma sensibilidade maior, porque tem, as mulheres têm uma sensibilidade maior do que a gente, as mulheres têm mais sensibilidade que o homem, isso não tenho dúvida, tá? Eu sou casado, tenho filha, tenho irmã, e percebo que as mulheres têm uma sensibilidade maior. Não quer dizer que a gente não tenha sensibilidade, mas as mulheres têm uma percepção maior. Então ela que deveria, nesse caso aí, numa situação tão séria, tá? Deveria, como defensora do direito público, do interesse público, porque esse é o interesse da coletividade. A gente justificou. Sinceramente. E aí vem a atuação de prerrogativas, né? Eu sempre fui uma defensora, e aí a gente fez a atuação lá pela Amada, e fomos até o Ministério Público conversar com o corregedor, e ainda estamos aguardando uma resposta. Mas aí vem essa minha paixão pelas prerrogativas, que sempre foi poder ajudar
para mim sempre foi muito gratificante poder ajudar aqueles colegas que em alguns momentos ficaram em situações difíceis, que não conseguiram exercer o seu mistério, que ficaram prejudicados e, consequentemente, quem resta prejudicado é o cliente, é a parte que tem direito ao acesso à justiça, que tem direito a ter uma defesa, que tem direito, enfim, quem resta prejudicado no final é a parte, não é só o advogado, né? Porque quem é destinatário final do Quem direito. está promovendo a justiça, está promovendo o quê? Injustiça. Se você não permite um amplo contraditório, uma ampla defesa, igualdade de condições, um tem advogado, outro não tem, você não está promovendo justiça. Realmente é um caso. Fiquei agora realmente muito triste com essa posição. Não, vou dizer assim que eu gostaria até de ter a oportunidade de conversar, né, dar a oportunidade até essa promotora, né, para ela se manifestar também, para ela explicar, né, porque o que é que aconteceu, né, como é que permite uma situação dessa, uma coisa tão simples, é só dizer adio em razão disso, como foi relatado, porque a vida estava em jogo, e a vida, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, caput, ela é inviolável. Ela precisa do respeito, está acima de tudo. Eu não sei não, sinceramente. A justificativa dela era porque já tinha passado os 30 dias da suspensão, que a gente tem direito. Foi só isso. E aí é que eu digo, né? Qual é o equilíbrio? Onde é que encontra aí o equilíbrio direito? Né? Então, se já essa é a minha paixão. Se já tivesse vigorando a lei, que desse a prorrogação de prazo por 6 meses, a critério da advogada interessada. Não é que a advogada engravidou, teve o bebê, agora suspende o prazo de 6 meses. Não. Se ela requerer, o interesse dela, não, eu quero. O direito é exercido por quem quer. Eu quero exercer esse direito. Alonso, porque a gente vive dos nossos honorários, né? A gente precisa trabalhar. Então, em regra, a gente volta. Nas minhas 2 gravidezes, com 15 dias eu estava fazendo audiência aí de volta. Então, porque por necessidade, mas eu tinha que ter a opção, né? Eu penso assim. E aí eu vou só comentar mais um pouco sobre essa paixão de prerrogativas, né? Porque muita gente me conhece pelas prerrogativas, porque passei 9 anos, doutor Alonso, na diretoria de prerrogativas da OAB, aprendi muito e sempre foi uma paixão. Eu fui convidada para fazer parte da comissão de prerrogativas na época, porque me chamavam de braba. Veja só, eu ia para as audiências, ia para os cantos e aí não levava desaforo, pleiteava, fazia uso da voz, pleiteava o meu direito, não admitia desrespeito com meus colegas. Então, fui chamada para a comissão de prerrogativas. E fui, durante 3 anos, a única mulher na comissão de prerrogativas. Porque quando as mulheres chegavam na OAB, a primeira coisa que fazia vou fazer parte da comissão da mulher. Só que nós podemos estar em qualquer comissão. Temos essa capacidade. Eu lembro que um dia eu peguei o microfone num evento que estava tendo e disse: por favor, venham fazer parte da comissão de prerrogativas, que eu não aguento mais ser sozinha. Eu preciso de mulheres ao meu lado, porque é muito homem junto. E aí a gente sofre muito, doutor Alonso, com ainda... E aí você vê 10 anos atrás, hoje a gente já evoluiu, mas 10 anos atrás era um pouco menos, um ambiente muito masculino, que ainda é o direito, e eu era minoria e era bem difícil, mas eu fui persistente. E consegui trazer para junto de mim várias colegas, assim como a Nívia, a doutora Amanda que estava aí também com a gente, e fui conseguindo conquistar a amizade e o carinho de outras mulheres que vieram a fazer parte do grupo de prerrogativas, e foi um trabalho muito bonito que a gente fez e que a gente está dando continuidade até hoje, tanto na ATAL, que eu sempre estou tentando batalhar por isso, e principalmente hoje na AMADA, que a gente está voltada à proteção das prerrogativas das mulheres advogadas. Doutora Juliana, olha só, nós estamos chegando já ao final da nossa live, porque era meia hora, mas já está em 45 minutos. Veja como o nosso papo está agradável, como a senhora está aí. Eu sei que tem muito conteúdo para a gente conversar.
tá? Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria, antes da gente gozar, eu queria trazer o seguinte, vamos conversar um pouco aí sobre essa sua participação recente agora, né, no seminário, falando do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Né? Não vamos entrar agora no lawfare de gênero, porque é algo muito mais amplo e não é um tema para se falar apressadamente. É um tema para se falar com calma. Quem sabe até numa segunda oportunidade a gente trata desse tema e de outros temas, botando ele como principal. Mas agora eu queria falasse um pouco sobre essa sua participação, né, que inclusive foi muito comentada com os colegas magistrados, sobre essa perspectiva do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Me diga uma coisa, o que é que a senhora achou? O que é que está achando? Como é que a Alagoas está? Gostou de ter participado? Como é que se sentiu? Diga aí, fala alguma coisa para a gente. Doutor Alonso, foi uma experiência incrível. Eu agradeço a parceria da escola, da magistratura. Tivemos essa oportunidade, esse contato com o doutor Alan, quando a gente foi se apresentar enquanto amada para o TRT. Então, a gente marcou um horário com o doutor Marcelo, com o João Leite, e aí o doutor Alan estava, a doutora Wanda estava, para apresentar a amada. E ali, naquela oportunidade, a gente conversou. Uma das coisas que a gente pediu, que a gente já levou e oficiou, foi que o protocolo fosse aplicado. E aí eu queria falar o seguinte, o protocolo, doutor Alonso, ele era uma recomendação. Hoje ele é resolução. É uma resolução do CNJ que ele obriga a sua aplicação. E aí a gente vê como a gente evoluiu. Por quê? Porque o direito, ele não é só a lei, né? Ele é o conjunto normativo. Então, o CNJ trouxe essa evolução gigante, doutor Alonso, para os direitos humanos. Para o direito daqueles que são minorias, que são desassistidos ainda e que precisa desse olhar, principalmente vindo da Justiça do Trabalho, que já tem esse olhar social, mas que ainda precisa enveredar pela perspectiva de gênero. E aí eu digo, doutor Alonso, como foi importante falar com os servidores, com as assessorias, com alguns desembargadores que lá estavam, para conhecer o protocolo e a importância principal de sua aplicação, que é quando a gente pega a perspectiva, o olhar, né, daquela pessoa que está sofrendo uma violação e que muitas vezes é impossível, aquela da prova diabólica de fazer aquela prova, como o assédio sexual, como uma discriminação que você sofre em razão, por exemplo, simplesmente da condição de ser mulher. Como hoje eu fiz uma audiência onde o posto de combustível exigia que as meninas usassem calça leg com calcinha pequena, porque se fosse calcinha grande, eles mandavam voltar, porque isso não chamava atenção do quê? Dos clientes homens que frequentam o posto. E aí, você precisa ter um olhar cuidadoso, mas muitas vezes ou você não tem a prova, ou você tem a vergonha de falar. E muitas delas se submetem, doutor Alonso, porque precisam verdadeiramente. É desesperador para elas. E elas vão aguentando, aturando. E aí a gente teria vários casos para trazer. E o que é mais importante do protocolo, doutor Alonso, é que não é um achismo, não é uma opinião pessoal de ninguém. São estudos científicos que foram, mediante pesquisas pelo grupo, né, que o CNJ montou. São dados. Não é achismo e nem saiu da cabeça de ninguém. É uma reunião de dados e ele é aplicado em todas as áreas do direito. Agora, sabe o que é mais especial? É que o trabalhista, ele é o maior, é onde ele mais se alonga. Aí ele fala da desigualdade na hora da contratação, ele fala da desigualdade salarial, ele fala da dificuldade de ascensão na carreira, que é justamente porque quando você pensa em contratar uma mulher e você pensa em colocá-la num cargo de gestão, aí você vai pensar, mas será que ela vai ter disponibilidade? E o filho? E quando o filho adoecer, ela vai poder viajar? E aí ele já pensa duas vezes, e quando ele coloca na balança se ele vai contratar um homem ou uma mulher, ele termina contratando o homem. E a gente tem a jornada dupla, tripla, quádrupla muitas vezes, mas a gente ainda recebe menos, porque os dados dizem isso. E nós nos submetemos mais porque a gente tem medo de perder o emprego, porque depois, principalmente a mãe solo. O que é que eu vou fazer depois? Porque muitos dos homens, dos pais, sequer pagam uma pensão decente para os seus filhos. Aí quando ela pensa, eita, eu vou ficar desempregada, ela se submete. Então, a aplicação do protocolo, com o olhar, e ele dá lá, questão
objetivas que o julgador precisa observar. Ele precisa observar como hoje a minha cliente, ela fez audiência com o bebê no colo, porque ela não tinha com quem deixar. Mas será que ela estava realmente à vontade para prestar um depoimento com o bebê no colo, que não tinha outra pessoa para dar? Então o julgador, ele tem que olhar aquilo e dizer assim, gente, a gente vai remarcar essa audiência, porque hoje mas a reclamante, ela não está em condições. Vamos possibilitar a ela se organizar para participar dessa audiência com mais calma, com maior suporte. E aí sim esse é o olhar. Ver, muitas vezes, a pergunta que a gente vai fazer para aquela cliente, como, por exemplo, vou citar um caso aqui, não sei se você ouviu a questão do estupro da advogada de Sergipe, se o senhor está acompanhando esse caso, que perguntaram a ela por que ela subiu no apartamento. Ora, ela foi estuprada, aí vão me perguntar por que eu subi no apartamento? Então, são perguntas que não deveriam nem ser feitas. Mas ela disse, eu vou responder essa pergunta. Eu subi porque eu confiava nesse colega. Eu subi porque eu confiava nesse colega. Porque eu acreditava numa amizade. E ele ultrapassou todos os limites. Mas independente do porquê ela subiu, ela podia até ter subido com o intuito, ou estavam se paquerando ou alguma coisa, mas a partir do momento que ela diz não, eu não quero, não é não. Então, a partir daquele momento, ele deveria ter, ou não, ele deveria ter parado com qualquer tipo de investida em relação a ela, mas não. Ele foi até o final, machucou e ela ainda está sofrendo tudo isso por não ter tido apoio da instituição que deveria proteger. Então, é o protocolo que deve ser aplicado em todas as esferas, seja criminal, trabalhista, civil, principalmente no direito de família. E a gente precisa divulgar, doutor Alonso. Precisa divulgar, porque muitos advogados ainda nem sabem desse instrumento e muitos magistrados também não conhecem e por isso também não aplicam. Vamos combinar o seguinte, veja bem, esse assunto é tão importante, né? E esse último exemplo seu foi muito feliz, porque demonstra, não é, a falta digamos assim, de raciocínio lógico, não é nem falta de respeito, é falta de raciocínio lógico. Ora, e eu preciso explicar porque para onde eu vou, a liberdade é um direito do homem e da mulher. Depende de exercer quando quiser. Eu quero subir, eu sou de maior e qual é o problema? Pode ter paquera ou não, não importa, aí estaria limitando a liberdade. Mas é um assunto tão relevante que eu acho que eu deveria marcar depois. Vamos combinar duas coisas que a gente vai sair aqui marcada aqui hoje. Olha só, primeiro, vamos trabalhar junto um projeto de lei para ampliar os prazos das advogadas. Em primeiro lugar, tá certo? Aí, advogadas de Alagoas entrando aí, a Amada, né? Seja bem-vinda também, entrou neste com certeza. A cidade, agora advogada, né? Então nós vamos primeiro, vamos falar da questão, vamos participar junto, né? Vamos participar junto. Eu estou falando, eu só não, estou falando eu, a Matra, a senhora representando todas essas instituições, tanto a TAL quanto a Amada, com participação que tem na Alcindave, para que a gente junte, inclusive com a OAB, a gente fazer digamos assim, um grupo de trabalho, a palavra melhor seria essa, um grupo de trabalho, para a gente elaborar uma minuta de projeto de lei e dar encaminhamento, entendeu? Correr atrás mesmo, buscar as assinaturas que são necessárias. Se bem que se conseguir um parlamentar, como a gente tem como conseguir, um parlamentar para apresentar o projeto, não precisa de muita coisa não. É apresentar o projeto, o principal é isso. E a gente sabe disso. E o segundo ponto, eu queria marcar uma outra oportunidade, né? Para que a gente, porque a nossa proposta é aumentar a live de meia hora, mas vamos para 1 hora, porque é muito bom e não tem como parar. Mas a gente fazer o seguinte, a gente marcar uma outra hora, para a gente tratar só sobre julgamento com perspectiva de gênero e também o lawfare de gênero, porque é muito importante também, são duas coisas que se interligam no sentido de que o gênero está como subjacente a esses dois olhares diferentes, tá bom? Combinado? Então, faça as suas despedidas aí. De antemão, gratidão, mas eu quero passar a palavra para fazer a sua despedida. Vou fazer minha despedida. Só antes de me despedir, eu só vou falar, eu queria, e aí a gente também pode marcar em outra oportunidade, doutor Alonso, que era falar um pouco sobre a evolução do direito do trabalho em relação aos direitos da mulher. Então, hoje a gente tem, né, as mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm, por exemplo, falta justificada até 10 dias. Você pode, comprovando que você sofreu violência doméstica... Não, deixa eu dar o time. Mas vamos fazer isso, então? Ó, a gente bota os 3 assuntos. Não, para não falar as coisas apressadas.
três assuntos ele vai tratar. Vamos tratar da questão do gênero, tanto do julgamento protocolo, quanto do lawfare, quanto dos direitos da mulher, principalmente o avanço da legislação, como a senhora, inclusive, a gente comentou, em relação aos direitos da mulher. Esses três assuntos já dá para fazer uma live top dos tops aí, combinado? Para não fazer as coisas apressadas, Combinado. pode ser? Pode ser. Combinado. Então já fica aí Pronto, marcado. Quer dizer, a gente vai marcar uma próxima live e quem estiver aí ouvindo a gente, para a gente falar sobre o lawfare de gênero, falar sobre a evolução do direito de trabalho em relação aos direitos da mulher trabalhadora e também sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E agradecer, doutor Alonso, essa deferência em ter Três assuntos. em ter feito esse convite para a gente estar participando trazendo aqui a discussão temas relevantes para toda a sociedade e parabenizar pelo projeto e dizer que conte sempre comigo, seja no direito, seja pela advocacia, seja pelo social. Quero estar sempre contribuindo e agradecer a todos que estão aqui, né, nos acompanhando, nos prestigiando nessa noite. E o senhor é uma pessoa que tem muito respeito, carinho pelo ser humano que o senhor é, que deixa transparecer isso para todos nós no dia a dia. Doutora Juliana, em primeiro lugar, gratidão pela sua generosidade, esse coração generoso de irmã, de mãe, de advogada. Obrigado pelo carinho, pela generosidade, pela participação, pela disponibilidade e aí, acima de tudo, pela combatividade em prol dos direitos geral e especial das mulheres. É porque, na verdade, as mulheres, elas são, sim, em maioria, no entanto, sabemos que na grande maioria dos direitos são minoria, ou seja, ganham menos do que os homens. A gente vai levantar essa questão, vai discutir mais, vai debater mais, vamos conversar, vamos compartilhar esse vídeo de hoje para a gente propagar os outros, fazer uma próxima oportunidade. Também lhe tenho uma grande admiração pela sua, digamos assim, gentileza e pela sua autenticidade. Eu gosto que a gente chega, já conversa, já fala, não tem muito arrudeio. As pessoas autênticas, elas têm, digamos assim, uma facilidade maior de serem verdadeiras, não desmerecendo quem fica todo encolhido, mas pelo menos a doutora Juliana, as oportunidades que tivemos de conversar, como foi até para esse convite, né, durante aquela movimentação que foi aceito de imediato, tá bom? Um beijo no Então, coração. você lembra que a Deus, gente movimentou... Pode falar. Tá bom. Eu só ia dizer, se eu lembro que a gente, que eu lhe proponho Diga. pra gente instituir a sala da maternidade, o espaço família. Aí quando eu lhe procurei, eu falei, peraí, vamos ali. Aí a gente foi no gabinete da desembargadora Anne, e lá mesmo a gente já tratou sobre o assunto e a sala saiu. Então, parabéns para nós. Graças a Deus, né? Graças à sua atuação. Por você graças à atuação e a oportunidade de participar, nem que seja uma casquinha, mas eu tive o prazer de estar ali naquele negócio ali. Eu até tinha dito, né, doutor Jânio, você só lembra? Eu falei, pessoal, se não tiver no tribunal, vai ter na 10ª. A gente vai separar um espaço lá na 10ª vara para lá. Graças a Deus ficou um espaço maior, ficou melhor, porque vocês merecem mais. Vocês merecem mais, tá bom? Um beijo no coração, obrigada, fique com Deus. Um beijo. E boa Foi! Semana Santa para todos nós. Para todos nós, Jesus nos abençoe.